pessoal, aqui é o Souza do Jornal Serigráfico, mais uma edição do nosso Papo Reto com Souza. Hoje com uma das maiores figuras que eu conheço do mercado de serigrafia. Esse personagem emblemático que eu considero muito, Rafael, mas ele vai se apresentar para vocês. Por favor, Rafael, se apresente para os nossos amigos. Boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Rafael Barchi. Para quem conhece também, eu sou Rafael Barchi. Trabalho com estamparia, têxtil, serigrafia desde 1979. Então, já vi bastante coisa na época que eu tinha cabelo, quando eu comecei. Caiu por causa disso? Não sei se foi por causa disso, né, Souza? Mas eu também acho que ajuda, né? Ajuda um pouco. Isso faz mais de 30 quilos já, isso daí faz tempo. Isso é muito bom. Rafa, como a gente sempre fala, a velha senhora sempre renovando, né? Amém. Rafa, nós já tivemos diversos assuntos, conversamos bastante por todo esse tempo que a gente está no mercado. Eu já estou perdido por aí desde 95, 94, sei lá. Já tivemos diversas oportunidades. Como é que você veio parar nesse mercado aqui? É um negócio bastante interessante, porque eu sei da sua história, mas o nosso pessoal não sabe. Não, então, foi engraçado. O meu pai era diretor comercial de uma empresa chamada Tanco, fábrica de ônibus, né? E eu tinha uns 16 anos, 15 anos, eu trabalhava nessa fábrica, porque eu fiz federal, né? Sou seu colega de mecânica. Oh! Na época eu fiz Escola Técnica Federal de São Paulo, fazia mecânica, fui trabalhar na fábrica de ônibus. E existiam umas plaquinhas ali que tinha que colocar no ônibus, que era proibido fumar, não converse com o motorista, essas coisas, né? E elas eram feitas em pantografia. Para quem não sabe, aquela canetinha que escreve no alumínio, fazia em pantógrafo. E a pessoa não entregava, o pantógrafo não entregava, e imagina, tinha mais de 10, 12 carros lá para faturar e não conseguia entregar por causa das plaquinhas, você acredita? E meu pai estava ficando maluco já com essa história, né? Porque a fábrica não pode não faturar um ônibus por causa de 4, 5 plaquinhas, né? Aí eu falei para ele, pai, vamos fazer isso daí adesivo. Você é louco, como adesivo? Adesivo é ruim, é um negócio... Não, pai, não é ruim, é para sinalizar. Na época, quem comandava essa história era a CMTC. Sim. E ele falou assim, então, eu era um moleque na fábrica, né? Ele virou para mim e falou assim, então você vai lá na CMTC e pergunta se pode fazer essas plaquinhas aí, os adesivos. Aí eu fui lá. Aí o cara me atendeu, eu falei, olha, eu quero assim, expliquei toda a história, ele falou assim, olha, não tem nada aqui que diz que pode, mas também não tem nada que diz que não pode, né? Boa. Sinaliza? Eu falei, sinaliza. Sinaliza. É visível? Eu falei, melhor que a pantografia. A gente pode fazer fundo branco em preto, né? Eu falei, olha, não tem nenhum impedimento, então não tem. Até então os ônibus não tinham adesivo. Aí eu voltei para o meu pai e falei, pai, pode? Ele falou, como é que você vai fazer isso daí? Eu falei, peraí. Eu fui lá no Palácio dos Silscrim, você lembra? Opa, o seu Mário. Isso, exatamente. Conversei com ele, ele me explicou, falou, olha, assim e tal, não sei o que, parari, parará. Fiz a telinha lá, ele fez para mim, levei a tinta vinílica. Saiu uma porcaria, mas fiz ali, né? Fiz os adesivos ali, né? E aí... Isso com adesivo importado, né? Porque não tinha... Não tinha. Era Fasson, né? Fasson e Jaque. Jaque. E aí o meu pai falou assim, mas se o ônibus bater, tiver que pintar, isso daí, eu falei, pai, cada ônibus que o senhor vender, dá 10 adesivos pro cara, pô. O cara comprou um ônibus, pelo amor de Deus, você dá um monte de adesivo pro cara, a gente faz um estoque aí. Aí começou lá essa história, eu montei um negocinho ali, aí a gente deu uma evoluída, porque tinha antigamente os letreiros do ônibus não era eletrônico,
era uma percalina, que era uma lona, que você pintava toda ela em preto e o vazado branco tinha uma lâmpada fluorescente. Aí tinha ali Praça do Patriarca, Praça Ramos, enfim. E aí o motorista ele girava aquele letreiro. Lembro disso. Né? E no meio tinha uma lâmpada que iluminava, onde não tinha tinta, passava. Aí eu falei, e o letrista demorava para pintar aquilo lá, porque cada pano daquele tinha 9, 10 metros. Era muito grande, porque você servia a frota inteira, né? Sim. Aí eu falei, pai, vamos fazer isso daqui em silkscreen também, né? Já peguei a mãe aqui no adesivo, né? Ele falou, porra, mas o tamanho disso, a gente faz em pedaço e tal. Aí eu fui lá na Serviscreen, no Leonardo, lembra? Sim, na Avenida Dom Pedro. Isso, do lado da Marzil, lá da Zilda. Isso. Aí eu falei, olha, eu preciso fazer. O cara falou, tem que fazer umas telas bem grandes e tal, pintar com tinta sintética. Eu falei, vamos fazer. Levei num letrista, ele pintou no vegetal para mim a arte, ele revelou para mim que ele tinha as mesas grandes. Me lasquei todo, mas, olha, eu ganhei um dinheiro bom com aquilo, viu? Foi super bom, meu pai ficou animado e tal. E minha mãe já vendia roupa, eu comecei a fazer, e eu trabalhava numa empresa de segurança, e que estava sendo fundada, De Fonsecas Gang, que virou a maior empresa de segurança privada do Brasil. A gente chegou a ter 1.000 funcionários lá. E precisava uniformizar. Falei, bom, se eu faço no adesivo, acho que eu faço na camiseta, né? E aí já fui fazer essas telas lá no Hajime, meu mestre. Hajime. Fui fazer com o Hajime. O Hajime é de fera. Então, aí eu fui fazer essas telas lá no Hajime, na Shopping Screen, na Rua Coriolano, 1606. Sim. Na Lapa. Ele fez e eu, nossa, na mesa de passar roupa da minha mãe, puta vida, cara, eu me ferrei para fazer 10 camisetas em 3 cores, camiseta preta. Ficou uma porcaria, viu, Souza? Ficou um lixo. Mas identificou. Não, identificou, a gente conseguiu, eu falei, pô, esse negócio aqui é bacana, né? E aí eu pedi demissão da empresa lá do meu pai, ele queria me deserdar, né? Eu falei, pera, eu vou fazer esse negócio aqui que eu gosto, né? Já fazia os desenhos com vegetal na Federal, aí comecei a fazer as camisetas para Federal, mecânica, eletrotécnica, edificações, processamento de dados, eletrônica, essas coisas. Faturando trocado lá. Aí, cara, o turco aqui, que nem me chamava o Zé Roberto, né? Ô, turco, porra! Aí comecei a vender lá de mão em mão, aí começaram a aparecer uns amigos, na época o Surfware estava começando a levantar, né? Minha avó me cedeu o fundo do quintal dela, eu comprei da Otian uma Rototex de madeira, Ixi, madeira. Comprei antigo. Comprei uma Rototex de madeira, cara. Eu trabalhava noite e dia nessa máquina do Otian sozinho, não tinha funcionário, não tinha nada. E os amigos que faziam Surfware, começou na minha mão Vagon, começou, eu te falo um monte, cara. Fiz Lightning Bolt, cara, o 775, o que você imaginar. E eu trabalhava noite e dia, cara. Noite e dia, aí encomenda chegando, pedido chegando. Até que um dia um amigo meu que fazia camiseta para vender na escola, ele chegou e falou, vamos fazer uma marca chamada Track and Field e tal, não sei o quê. Eu falei, vamos. Aí eu peguei, tanto que o logotipo é letra 7 Bolt, né? Eu peguei, era a letra que eu tinha. Aí escrevi Track and Field e o logotipo é até hoje, né? E estou até hoje fazendo Track and Field, já desde aquela época, desde a fundação. Quer dizer, você tem uma história, praticamente a sua história profissional é montada em cima da serigrafia. Não, eu nunca fiz outra coisa, você entendeu? As outras coisas eram bico para mim. O pessoal que faz a serigrafia como bico, para mim era o contrário, né? Então a mecânica virou um bico para você. Virou um bico. Eu trabalhei só nessa empresa que eu gostava, sempre gostei de mecânica até hoje, tanto que as manutenções aí
O Cândido sabe, eu falo para ele como eu quero que ele faça, ele fala, tá bom, eu sei que você vai mudar toda a máquina, né? Tudo Não bem, vai adiantar fazer não vai adiantar nada, né? Então, tá, de que jeito você quer que eu faça? Eu adoro, eu amo. Mecânica é apaixonante, né, para quem gosta. É assim, você sabe bem disso. Apesar de eu É, gostar da serigrafia, da comunicação e tudo mais, nas minhas vezes também corre óleo, né? eu sei, Gosto, eu sei. gosto, já vivi de mecânica há muitos anos. Mas a velha senhora é apaixonante. Sem Desculpa, dúvida. você não gosta que eu chamo de velha senhora, mas é uma velha senhora moderna. Não, mas Ela é. você tem aí uma garotada nova aí chegando. Vou falar do Rafael. Eu tenho medo de falar e esquecer de alguém, você entendeu? E Rafael, seria, Joel, é, tem o tem, Nascimento, tem uma tem par deles aí. uma moçada chegando aí, cara, muito boa, muito boa. Eu aprendo com eles, eu assisto os vídeos deles, ideias magníficas, estão fazendo a serigrafia aí para outro patamar, sabe? Sim, renovou. Aquilo que eu Renovou, falo sempre, o Rafael, é uma velha senhora que se renova, ela se encanta, sem ela dúvida. é muito versátil. Então, por mais que já tentaram, já colocaram ela no caixão um monte de vezes, né? Você mesmo acompanhou isso aí desde 74 para cá, quantas vezes já enterraram, mas ela põe a cabeça de fora e fala: "Estou aqui, meninos, não morri não". Você Ela viu lá, renasce. até a gente tem cornes de DTG, tem um monte de coisas, entendeu? Mas acho que é a melhor do mercado, DTG, essa daí. E eu te falo, tendo trabalhado com ela, tendo ela na empresa, é, não faz o que a serigrafia faz, mas de jeito nenhum, você entendeu? De jeito nenhum. Essa versatilidade da serigrafia, Rafael, é que nos dá essa paixão. Porque você, mais que ninguém sabe, o único método de impressão na água é a serigrafia, né? Pois é, pois é, é verdade, né? Outro É projeto verdade, nenhum você consegue imprimir na água. Você imprime em cima de qualquer coisa com serigrafia. é É só verdade. dar uma tela, ela apoiar bem, você vai lá e reproduz. Seja É. redondo, quadrado, retangular, do jeito que inventar, Pergunta para o não tem Hajime. como. Pergunta para o Hajime, tela redonda para estampar orelhão. Orelhão, tambor e tudo mais. Opa, ele fazia as telas para Telesp na época, para Sim, estampar sim. orelhão. Ele foi o primeiro que fez umas telas para mim, para a gente estampar shape de skate, que o Olha shape aí. era curvo. Pô, como é que a Sim. gente vai fazer um negócio desse, cara? Caramba! E a gente fez e a gente estampou. Revelava dentro de saco com vácuo, sabe? Sim. E punha na luz, porque você punha mangueira de vácuo num saco e tirava todo o ar e ficava segurando lá na frente da luz. Olha, tem cada mágica, viu? Mas essas histórias é muito importante, sabe, Rafael, falar com você, por exemplo, que é da velha guarda dentro da serigrafia, porque quanta dificuldade teve até chegar ao que tem hoje. E aí aparecem os malandros aí que querem inventar roda. Tem cara que quer voltar a revelar com cascorês, quer inventar. Caramba, com tanto produto bom aí, por que ficar inventando moda? Fala. Então, naquela época do cascorês, que a gente punha um pigmento, catalisava com ácido de bateria de Olha aí. carro, revelava com peso em cima do vidro. Tudo isso eu fiz, tudo isso eu fiz. Grampeava o poliéster, esticava com a mão para fazer o quadro. Tudo isso daí a gente fez. Mas é o que você está falando. Não precisa reinventar, né, essa história. A gente já passou por isso, né? A gente já sofreu. Então você não precisa sofrer também. Hoje você, hoje você tem um negócio chamado internet, você tem informação, tanta informação que você mesmo montou esse esquema de informação de graça. Você que é o pioneiro nisso, você levou a informação para o mercado de graça. E outra, o jornal, é o que a gente sempre fala, ele estava na mão de quem estampa, não estava lá num saquinho na mesa da diretoria que ia para o lixo, você entendeu?
Não. Ele estava lá embaixo no chão de fábrica. Então, hoje, quem está aí tem essa vantagem. Ele tem informação e que a gente não tinha, tudo era segredo. E fizemos, quando eu comecei o jornal, você sabe disso, você mais que ninguém sabe disso, eu comecei o jornal por causa dessa brincadeira de segredo. Como eu venho de mecânica, e você sabe muito bem que mecânica, tudo está exposto, as entranhas da mecânica estão aí à disposição. Quando eu vim para a serigrafia, tudo era segredo. Você falava que lâmpada você vai usar, segredo. Como é que você tira o fantasma, segredo. Como é que você revela, segredo. Que emoção que você usa, segredo. Que tecido, tudo segredo. Eu não suporto esse negócio de ficar falando segredo para mim. Eu acho que a gente tem que desvendar. Porque eu entendo o seguinte, Rafael, me corrija se eu estiver errado. Quanto mais você ensina, mais você aprende. Mas não tem dúvida, não tem dúvida. Nunca você só ensina, você está aprendendo todo dia. Aliás, as coisas ficam obsoletas à medida que você leva a mídia para o drive, né? Você levou a informação, já está obsoleta. As coisas estão muito rápidas. Quantas vezes eu bati na sua porta perguntando informações, você me mostrando como é que fazia, para que eu colocasse para o mercado e o mercado entendesse a linguagem. Porque eu sempre me preocupei com a linguagem que eu estava sendo usada para que eu colocasse a informação no mercado. Mais popular possível, mais fácil e neutra, isenta de sendo manipulado. Eu não fui manipulado por ninguém. Então, com isso daí, eu vim para esse mercado, acabei criando o jornal por causa disto, por causa da falta de informação, e acabou virando um vício, né? Eu estou nisso até hoje. Que legal, que legal. É verdade, eu sou testemunha, e essa tua isenção te custou um preço, né? Põe preço nisso. Põe preço nisto, põe preço nisso. Se eu fosse tendencioso, mesmo, Rafael, se eu fosse tendencioso, eu estaria rico hoje. Eu sei. Teve empresas do mercado aí que falou, não, faz tudo para mim, tira os outros, me ofereceram dinheiro grande. E eu nunca... Teve uma oportunidade, essa é bastante interessante, que duas empresas começaram a brigar no jornal, punham um anúncio de um lado, do outro, né? E queria que todas as matérias referentes ao assunto que era deles, que pusesse do lado deles, e queria que eu tirasse o outro. Aquilo foi torrando, chegou um momento que eu não suportei. Eu tirei os dois do jornal, eu precisava do dinheiro deles. Eu falei, ó, vocês são chato daqui, você é chato de lá. Eu quero fazer a matéria neutra, eu não vou puxar o sardinha nem para um lado e nem para o outro. Conclusão, tirei os dois, nunca mais voltaram, rapaz. Acredite se quiser. E olha, acredito. Nessa época, era uma página de cada um, dava um bom dinheiro. Vixe. Eu abri mão do dinheiro para não me vender a um ou outro. Que legal. E a gente está aí, né, meu? Como nós convivemos aí com Yoshimi, convivemos com Jefferson, convivemos com Zé Roberto, então, com toda a mania dele. E a gente... Zé Roberto, meu irmão mais velho, cara. Então, conseguimos sobreviver nesse mercado falando de todos eles, tudo que tinha do Zé Roberto para divulgar, eu divulgava, tudo que tinha para o Yoshimi eu divulgava. Aqueles que abriam a porta, eu estava lá pronto para divulgar. E nós fizemos a coisa acontecer. Quando, por exemplo, começou os adesivos, todo mundo falou, vai matar a serigrafia. Tá lembrado disso? Aí, meados dos anos 90? A serigrafia vai morrer. Como vai morrer se o têxtil não morre nunca? Não morre, não tem jeito, não tem jeito. E com essa tecnologia nova, com a entrada do computador na serigrafia, ficou melhor ainda, mais fácil. Olha, assim, quando começou o computador, né, a gente desenhava na mão, nunca tinha visto computador na minha vida. Começo dos anos 80, imagina CorelDRAW, que é isso? Né? Como é que desenha? Cadê a caneta? Né? Era um negócio de louco, né? E aí todo mundo, isso daí acabou o desenhista, não existe mais desenhista. Aí mesma coisa, né? Quando eu inventei aquela máquina lá tintométrica, né? Sim, mundo, sim. Acabou o colorista, não existe mais colorista. Não, eu acho o seguinte, eu acho que o computador, a máquina colorimétrica, a DTG, uma mesa corrida, uma boa reveladora, é que nem para um mecânico uma chave de fenda. Sim, concordo com você.
São ferramentas. Você está dando ferramentas melhores para o cara. Antes o cara fechava um cabeçote com uma chave inglesa. Hoje ele fecha com um torquímetro. Sim. Não é? Não tenha dúvida. Então, eu acho que tudo isso, as pessoas ficam falando, serigrafia, acabou, não sei o quê. Não, você vai dando ferramentas para o artista trabalhar. Então, hoje eu te dou uma ferramenta melhor, uma ferramenta atualizada, mas a genialidade, você combinar, você acertar texturas, você acertar o desenho, isso você não tira do ser humano. De jeito nenhum. Não tem como, você entendeu? Você precisa de um bom desenhista, um bom estilista, um serígrafo competente para transferir a ideia para o tecido. Como ele vai transferir, vai depender da ferramenta que ele tem. Então, se ele tem uma DTG, se ele tem uma mesa corrida, se ele tem uma garra, se ele tem um bercinho. Eu já vi trabalhos maravilhosos feitos num bercinho. Você vê o espaço que o Rafael tem. Olha o trabalho que ele faz. Olha o trabalho que o cara faz. O menino é nota 1 milhão. Eu fico olhando e falo, olha o que ele faz nesse espaço. E aí você vai numa estamparia daquelas gigantes enormes, você olha o trabalho e fala, poxa vida, eu teria vergonha de apresentar isso para o cliente. Que porcaria, né? Que porcaria. Isso não é coisa que se faz. Então, isso não é a serigrafia que nós estamos acostumados a ver. Não, de jeito algum. Então, eu acho isso. Tudo isso que está surgindo, as máquinas novas, DTG, impressão direta no quadro para revelar, são ferramentas novas. Ferramentas novas que a gente está tendo hoje para fazer o trabalho melhor, mais rápido. Mas, meu amigo, você tem que acordar às 5h30 da manhã e dormir meia-noite. Não tem outro jeito. E meter o braço, né? Não tem jeito. Não tem. Ó, não sei se vai dar para ver, ó. Vamos ver. Tá vendo esse meu dedo direito aqui, ó? Olha como ele é torto do rodo, aqui, ó. Isso é calo de rodo, meu amigo. Né? O cara, quando chega para fazer teste de estampador comigo, ele fala, pô, cadê a tela? Eu falei, não, abre a mão, deixa eu ver tua mão. Eu sou estampador há 10 anos, deixa eu ver tua mão. Meu amigo, pode ir embora, você não é estampador. Não tem calo? Não tem calo, tua mão é lisa. Você tá louco? Estampa o quê? Fala. Não é, sabe? Não é estampador. Então, assim, tem que ralar, sabe, Souza? Você pode ter a ferramenta que você quiser. Você tem que trabalhar, cara. Tem que acordar cedo, dormir tarde, tem que pôr a mão na massa, ir lá no cliente, visitar, entregar, ouvir as críticas, sabe? Quando o cliente fala, você não pode se ofender, ver onde ele tem razão, ele tem razão às vezes, sabe? Então, às vezes a gente deixa, eu faço isso faz 35, 40 anos, ninguém vai me ensinar, não é assim. Não é assim. A gente tem que ser humilde, ouvir o que o cliente está falando, aprender, aceitar, voltar, melhorar. Se você não tiver humildade, você não vai para frente. E, Souza, eu te digo uma coisa, tudo que eu tenho na minha vida saiu da mesa de estamparia, de R$1 em R$1, cara. Eu não veio de outro lugar. Então, tem que fazer muito. Você tem que fazer muito. Tem que trabalhar muito. Senão não chega lá. Escutar, né, Rafael? Escutar. Você está falando aí de escutar, sabe, Rafa? Como você falou, eu vim de mecânica. Eu já contei isso, vou contar novamente. Eu estava dando uma aula no Senai para meninada, explicando eles como é que tinha que usinar uma determinada operação. Um dos garotos que ele não sabia nem o que estava fazendo lá, me perguntou, professor, e se fizer de tal jeito? Eu olhei para ele e não respondi, continuei dando a instrução que eu tinha que dar. Depois que pôs todo mundo para trabalhar, eu falei, vem aqui, me fala o que você pensou, me mostra, me dá a sua interpretação do negócio. E ele falou, eu faria de tal jeito assim, assim. Fui lá, preparei a máquina do jeito que ele falou e fizemos a operação como ele falou. Correto? A partir dali, eu passei a usar o método dele. Olha só, tá vendo? Porque ele me mostrou um jeito, uma coisa que eu não tinha enxergado. E olha, aqui para nós, eu já era macaco velho na profissão. Acontece, né? Então, Acontece, escutar, visitar, como nós já tivemos diversas vezes, nos encontramos em quantas feiras
não só no país, quanto no exterior. É verdade, é verdade. E aí, agora nós temos. Vamos contar fofoca, contar história. E aquela que nós estávamos lá em Madrid, o que aconteceu? Conta para nós aí. Nossa, aconteceu um monte de coisa, né? Conta aí. A gente deu muita risada, mas o quê? Aquela que nós estávamos descendo ali na Praça Cibele, que o cara estava tocando lá, e o que aconteceu? Ah, é verdade. Não, ele estava tocando aí, como você está vendo aqui atrás, ó. Seus violões estão aí. Algum deles, eu tenho tudo espalhado aqui, né? Tenho, não sei quantos. E aí o cara estava tocando lá e de repente ele começou a tocar a Garota de Ipanema, né? Com a caixinha de violão aberta na rua. Aí eu comecei a cantar a Garota de Ipanema, porque aí ele falou, brasiliano, o cara é italiano, né? Brasiliano, tá, toca violão, toco. Aí eu toquei lá, Garota de Ipanema, ele falou, toca o Djavan, falei, toco, né? Aí toquei Flor de Lis e as pessoas jogando moedinha pra mim, cara. Mas fala pra mim. É legal pra caramba. Aquela moedinha não era pra gente voltar pro Brasil, não? Era pra parar, né? Pra parar de tocar, né? Ô, moleque, aquela foi boa, pô. Mas você ficou lá o quê? Umas 2 horas tocando, não ficou? Não sei. Eu fiquei tocando umas músicas. Porque eu tava sentado lá do outro lado, escutando você tocar. Aí eu fiquei lá com o italiano tocando umas músicas no meio da rua. Lá foi bem divertido, viu? Aí eu tinha um pin aqui do Brasil, eu peguei e dei pra ele, pus na roupa dele lá. Mas deixa eu falar pro pessoal. O pessoal, para quem vai nos escutar, obviamente, o Rafael tem um projeto aí que ele tem uns CDs gravados em rock e ele converte, quando ele vende os CDs dele, ele converte isso aí para uma instituição de caridade. O projeto ainda continua? Não, parei, foi legal na época. Tinha um colégio que, inclusive, eu estudei, quando era criança, um colégio de freira, que ele ajuda as crianças carentes lá na Vila Anastácio. E aí precisava construir ali a rede de incêndio, fazer umas melhorias, né? Aí acho que eu fiz 500 CDs, eu gravei tudo, 10 rocks, gravei todos os instrumentos, né? E coloquei ali atrás o número da conta do Colégio das Freiras e chegava os amigos, se você quiser ajudar, tá aqui, tá aí o CD para você. Se você puder por R$10, você põe. Se puder por 100, você põe. Se não quiser por nada, também não põe, né? E aí foi um negócio tão legal isso daí, porque eu levei para uns amigos e eles são maçons, né? Aí ele falou assim para mim, eu duvido. Então, aí eu falei, eu duvido que foi você. Nós vamos fazer um churrasco sábado, você vai lá e leva o violão. Eu quero ver se você toca. Eu não sabia que você tocava. Tal. Eu falei, não, leva. Aí levei, fiquei a tarde toda lá tocando para eles. Bom, resultado, né? Eles não pagaram R$10, eles pagaram R$100 em cada CD de depósito lá para o colégio. Compraram tudo que eu tinha, né? Aí o dinheiro a gente fez a rede de incêndio, comprou uniforme para as crianças. Foi uma festa, foi um negócio bem legal. Eu fui que participei desse projeto aí, porque eu fiquei com o CD. Eu sei, você estava lá. Eu preciso até encontrá-lo aqui na minha casa, mas ele estava no meu carro. Chama Classic Rocks. Porque é o seguinte, mexeram no meu carro, abriram o meu carro e levaram um monte de CD meu. Eu vou procurar aqui, se eu não encontrar, eu quero de uma cópia disso daí, amigo. Eu faço uma cópia para você, com o maior prazer do mundo. E nós vamos falar para o pessoal aí, meu. Vamos falar pro pessoal. E aquela vez que você estava bem em São Paulo aqui, que nós estávamos fazendo feira lá em Minas Gerais, que você catou avião aqui. Nossa, cara, essa história é fantástica. Vocês estavam fazendo lá em Minas Gerais, Del Rey, São João Del Rey, acho que. Era Hotel Del Rey. Isso, Del Rey. Shopping Del Rey. Shopping Del Rey, exatamente. E aí, tem um cara que era representante da Frimplácia, aliás, ele foi representante de todo mundo, né? O Cianfrone, né? Sim. O Cianfrone, cada história dele, assim que, é inacreditável, né? E aí eu falei, quer saber, eu vou lá ver os caras. Ia ver você, o Douglas, o Encomatex, o Zé Roberto, estava todo mundo lá. Eu saí da Brasil, que não avisei ninguém de manhã. Vou ver uns clientes. Peguei e fui até o aeroporto.
Eu quero uma passagem para Belo Horizonte. Tem. Peguei o avião, fui para Belo Horizonte, desci lá, peguei um ônibus, fui lá pro Del Rey. Aí cheguei lá, todo mundo, ô, Baixa, você tá aí? Em que hotel você tá? Eu falei, não tô em hotel nenhum, eu só vim ver vocês, né? Pô, você tá brincando. Não, daqui a pouco eu vou embora. O avião sai 4 horas. Pô, aí almocei com o pessoal, né? Almocei com vocês, dei uma volta no shopping e tal, lá na feira. Foi muito legal. Aí peguei e voltei. E cheguei na Brasil que não falei nada para ninguém, né? Não falei nada para ninguém. No outro mês, quando chegou a fatura do cartão de crédito, chegou ali a passagem de avião, né? A minha esposa, Rose, que trabalha comigo, que você conhece, ela falou, escuta aqui, passagem de avião? O que é isso aqui? Nós não fomos viajar, né? Aí eu falei, não, isso daqui é o seguinte, é que no mês passado eu fui lá na feira lá em Belo Horizonte, eu fui de manhã e voltei de tarde. Ah, mas que historinha é essa, né? Que não tem o que fazer. Que historinha é essa, né? Eu falei, pô, se você não acredita, pergunta pro Cianfrone. Ela falou, pro Cianfrone eu vou perguntar! Você tá louco? Pro Cianfrone! Quem conhece o Cianfrone sabe. Não acredita nele. Não acredita, cara. Era só perguntar pro Zé Roberto. Não, mas eu sacaneei, né? Eu falei, pergunta pro Cianfrone, né? O Cianfrone, ele ia vender tinta para mim, Souza. Ele chegava, ele entrava, ele tocava a campainha, entrava, sem falar nada para ninguém, ele ia lá onde guardava as barricas, ele ia chutando. Quando a barrica estava vazia, ele tirava o pedido. Ele ia ele chutava, fazia o pedido, balançava os pigmentos que estava vazio, ele fazia e ia embora. Ele fazia assim, cara. Mas nem falava contigo. Nem falava comigo, cara. Escuta, você foi um desenvolvedor de produtos junto com o Zé Roberto, né? Tive a honra de ele acreditar no que eu queria fazer. Ele comprou a história, né? Na época, eu precisava, estava começando aquela história de Ecotex, o Ecotex, aquele certificado alemão que a Adidas me exigia, a Track and Field me exigia, que eu não tivesse nenhum material e com metal pesado, etc. Né? E aí eu comecei a desenvolver lá, ele abriu as portas para mim, como sempre, né? E a gente começou a desenvolver um pigmento na Fremplast chamado Franktone, que ele é até hoje um pigmento de linha, que ele é ecológico, extremamente forte, ele é muito, e ele é sempre igual. Quando eles chegam lá, eles calibram esse pigmento, ele tem um valor mais alto, mas a economia é enorme, e eu uso ela na tintométrica automática, porque se o pigmento ele não fosse perfeito e fosse sempre igual, não adiantava eu calibrar a máquina. Assim, sim. Então, e o Zé Roberto comprou essa história. Ele comprou a história e falou, não, Turco, vamos fazer isso daí. Não acredito que vai dar certo. E aí a gente procurou uma empresa que faz máquina tintométrica, que é a Hero, e veio o diretor e olhou, falou, você vai fazer isso com pigmento? Não, isso não existe, né? Eu falei, eu sei que não existe, eu quero fazer para serigrafia. É um negócio novo. O senhor quer montar uma igreja, né? É isso que o senhor quer fazer, não. Isso daí é com corante, com pigmento. Isso é uma igreja que vocês querem fazer. Aí o Zé Roberto ficou mordido. Nós vamos montar uma igreja mesmo, seu argentino safado. Ficou puto da vida. E nós fizemos, eu e o Zé Roberto. Ficamos 4 anos fazendo. 4 anos. Eu acompanhei o início disso daí, tá lembrado? Quando eu tive com você, que você estava começando a desenvolver essa máquina, e ela funciona, né, Baixa? Nossa, funciona maravilhosamente bem. Muita gente tem. E o pigmento ficou. Por que ele ficou? Porque é um pigmento. Eu não ganho nada da Fremplast, tá, Souza? Você sabe, eu não tenho comissão para falar, não ganho nada. Eu simplesmente sempre fui muito amigo do Zé, do Rodrigo, do Leandro, né, da Carol, da Dona Tânia, né, o João. Eles são pessoas que eu sempre falo, é que nem da minha família, né? Mas eu não tenho nenhuma comissão por isso. Eu gosto do produto deles.
Como gosto do da Gênesis, eu acho fantástico. O Yoshimi também tem um produto. Yoshimi é top, você entendeu? O Arnaldo me atende muito bem. Assim, eu considero top também, você entendeu? É que como eu tinha uma proximidade maior com o Zé, eu acabei desenvolvendo isso daí na frente fácil, você entendeu? Mas você lembra, quando começou aquele projeto todo de Plastisol no Brasil, quem despontou com Plastisol foi a Gênesis, né? Então. Ele conseguiu fazer um produto. Na verdade, excelente. Quem fez primeiro, eu vou te falar quem fez, foi a Satecel. Você lembra da Satecel? Você lembra do cara? Sim, de nome, eu não consegui. Lá de Valinhos, de Louveira. Foi assim, em 86, eu fui para uma feira, para uma drupa com o Zé Roberto, né? Eu nunca tinha visto Plastisol na minha vida. Aqui no Brasil, no começo dos anos, meados de 80, ninguém tinha ouvido falar disso. Aí eu olhei uma aranha, né, uma manual, né, um carrossel manual, com todos os quadros cobertos, com pouca tinta, sabe, puxado. Aí eu falei, putz, vai entupir tudo isso daí, né? Aí o Zé, não, Turco, isso daí é Plastisol, isso daí não entope. Aí eu falei, você tá brincando, como não entope? Não, Plastisol não entope. Você pode deixar aí para sempre que não vai entupir nunca. Eu falei, Zé, faz isso daí, né? Bom, eu não vou falar aqui porque isso vai para o ar e todos os palavrões que ele falou para mim. Isso é comum. É, comum. Mas ele falou um monte, cara. Ele falou, você é um puta do maluco, você vai querer que eu faça isso, depois aí vai dar problema, você vai estragar os quadros, eu não quero saber disso, porque esses chineses são tudo louco. Cara, ele falou um monte, cara. Mas eu fiquei com aquilo, né? Eu falei, caramba, né? Aí, quando cheguei aqui no Brasil, eu soube que o Elias da Satecel estava fazendo. E a Texpal? A Texpal, eles estavam começando com isso daí, né? Eles são espetaculares em Plastisol também. Mas Rafa, você sabe quem fazia Plastisol e não contava para ninguém? Não. O Zé Carlos da Riscofer. Mas ele não vendia como Plastisol. Sabe o que ele fazia? Era Relevofer. Então, Riscofer. Sabe para que ele fazia? Para boné. Filtro de ar. Carro. Então, mas eu comprava para estampar boné dele. Mas eu não sabia que aquilo era Plastisol. Pois é. Ele vendia como o nome comercial, era Relevofer. Isso, inclusive ele usava para fazer os chaveiros emborrachados. Pois é, cara, ele estava na frente, né? Eu descobri isso daí, sabe como? Aquele olho cego dele assim, né? No aeroporto de Belo Horizonte, vindo para São Paulo, eu estava com um na mão falando, cara, preciso achar quem faz esse tipo de chaveiro. Ele falou, eu. Falei, como é que é? Eu preciso achar. Eu. Mas como é que é? Eu. Eu que faço isso, filha da... Aí eu falei, como é que é isso, rapaz? Esse produto é meu, isso é tinta. Olha bem. Você falou, Eu falei, não é possível, Zé. Vai lá na Riscofer que eu vou te mostrar. Eu fui atrás, obviamente que eu fui, né? Para saber que negócio é esse, como funciona isso. E aí ele estava me explicando, foi quando ele vendia exatamente para fazer o boné. Isso. Da Repique, com 2 repiques. Relevinho do boné. Sim. E olha, já podia ter aproveitado o mercado e o filho da mãe não. Então, ele vendia em lata, né, de 1 quilo. Era só em lata de 1 quilo que ele vendia. Ele não vendia bastante. Mas também, na época, a gente não gastava muito, né? Não gastava muita tinta. Mas depois virou uma febre. Agora, tem uma história sua que é muito importante nós contarmos para esse mercado. Como é que foi aquela bronca com os vereadores para você oficializar a sua estamparia, que foi um monte de vereador parar na cadeia, que você que mexeu com esse troço aí? Então, ali foi em 97. Sim, 96 para 97. Quando 97 começou, 98 foi a CPI, que eu fui lá na CPI e tal, eu denunciei a máfia dos fiscais na Lapa, né? Isso. Com o vereador José Izar, porque eu montei aquele galpão que você conhece, até hoje eu tenho,
o galpão grande, bacana, tal. E os caras não me davam alvará de localização e funcionamento do galpão de jeito nenhum, apesar de eu ter cumprido todas as exigências, estar em ordem, ter, sabe, CETESB, tudo certo. E os caras, nada. Aí eles abriram, me levaram na regional, foram lá me prender, a história é longa, viu, Souza? Eu quase infartei, minha pressão no dia chegou 21/17, cara, eu quase morri. Imagina chegar no lugar que você vive, no lugar que você mora, a gente tem um nome, graças a Deus, limpo e tal, uma viatura para te prender, cara, te algemar. Era tudo pressão para poder dar propina, você entendeu? E o papel que eles me apresentaram, pedindo o fechamento da minha empresa, era falso. Era um papel do Ministério Público assinado pelo procurador, mas era tudo falso. Meu Deus do céu. Só que eles tiveram um puta de um azar que eu conheci o procurador, que assinou, andava de moto comigo, e o outro que estava investigando era o Romeu Tuma, o Tuminha, que também era meu amigo. E aí eu fui conversar com ele no Ministério Público. Ele falou: Rafa, eu não assinei isso aqui, eu não sei nem onde é a tua empresa. Vamos pegar esses caras? Eu falei: vamos, você não quer trabalhar para o Ministério Público? Eu falei: trabalho. Eu falei: então nós vamos ter que desbaratar isso daí. Você vai entrar na máfia, a gente vai fazer um termo de ajuste aqui de conduta, que você não vai ser processado, e aí nós vamos descobrir, tudo bem, mas eles vão querer te matar. Eu falei: tudo bem, já quase me mataram do coração. Né? Bom, eu vou resumir bastante, foram 18 presos. 18. Sim. 18 presos. E o fiscal, quando sai, agora recentemente, eu vou te falar, 4 ou 5 anos faz isso daí, o cara me processou por perdas e danos morais. Você acredita nisso? Você tá louco. Não, aí eu vou te contar o que aconteceu. Ele entrou, teve sucumbência, cara. Ele perdeu. Ele me pedia 150 mil reais de indenização. No final das contas, ele teve que me pagar 150 mil reais porque penhorou o apartamento dele. E na hora que eu ganhei a sentença, eu dei para o Ministério Público cobrar dele e doar para a ACD. Aí os caras cobraram mesmo. Né? Aí eu falei: já ganhei, tá? Então, olha, tá doado para caridade o dinheiro, o Ministério Público cobra de você isso daí. Putz, essas coisas, Rafael, é muito importante que o pessoal escute essas informações, porque quantas serigrafias não estão sendo acharcadas pelo país? Quanta gente não está sendo pagando propina para poder sobreviver? Então, eu acho o seguinte, Souza, eu acho que se a gente monta um caminho de como a pessoa legaliza, porque a nossa atividade é perfeitamente legal. Você acredita que eu tive que fazer um trabalho para a prefeitura para explicar o que era serigrafia? Você acredita nisso? Acredito, claro que sim. Para apresentar, eu tive que apresentar um trabalho sobre serigrafia para a Comissão de Urbanismo e Arquitetura da prefeitura. Apresentei um calhamaço para falar de onde era, como era, que eles não tinham a serigrafia no código de obras da prefeitura. A partir de você passou a ter em São Paulo. Passou a ter. Então você tem a serigrafia, a indústria de serigrafia, você entendeu? Então você oficializou a profissão de serigrafia em São Paulo? Não, na cidade de São Paulo. Na cidade de São Paulo? Na cidade de São Paulo, não no estado, na cidade. Não, na cidade, porque no estado e no país não é reconhecido. Então, mas na prefeitura, na cidade, depois desse meu caso lá... Brólio todo aí? Nossa, cara, olha, eu sofri, viu? Sofri. Eu acompanhei de perto isso daí, porque eu tive visitando você diversas vezes atrás desse assunto, porque eu queria saber detalhes desse assunto. Inclusive, você falou para mim, isso ainda não pode vazar, porque isso ainda está... Está sendo julgado, né? Mas, enfim, quem tiver curiosidade,
Meu nome é José Rafael Barcha. É só digitar no Google, a história está toda lá. Eu vou rastrear isso aí. Rastreia. A história Tem está que dar lá. uma fuçada nisso aí, Rafael, porque faz parte da história da serigrafia, faz parte disso que nós estamos falando aqui. Porque é preciso que haja respeito pela essa profissão. Sim. E não existe isso daí. Normalmente, quando se fala de serigrafia, todo mundo torce o nariz e fica falando, isso é coisa suja. Coisa suja é nada. Isso aqui é rentável, é uma profissão nobre, é que faz a moda, é que faz as coisas acontecerem. Tem muito bacana que está com uma camiseta bonita no corpo e não sabe que saiu da mão de um serígrafo. Não tenha dúvida. E não é Então, só isso, sabe, Souza? Eu acho que nos dias de hoje, todo mundo só. Hoje, o que é? Não, eu faço app, faço programa de computador, eu faço assessoria do cacete, eu faço. Mas quem que vai trabalhar? Quem que vai fazer a mão de obra? Quem que vai estampar? Então, o nosso ramo, que é de mão de obra, que é de estamparia, que é de ir lá e fazer realmente, isso não vai acabar nunca. E outra, cada vez está mais difícil achar gente que queira trabalhar e profissionais do ramo. sim, sim. Essa mão de obra não existe mais. A pessoa ela acha que vai sentar na frente de um computador e está resolvida a vida. Você entendeu? É um negócio absurdo. Então, está muito difícil mão de obra. Está muito difícil. Eu já corri atrás, você sabe disso, Rafa. Montei até uma associação, fui nos Estados Unidos, briguei com os caras lá. O cidadão dos Estados Unidos, que é da SGAE, ofereceu todo o currículo deles para nós. A grade curricular, tanto de curso, curso técnico quanto faculdade, tudo para nós, ofereceu de mão beijada, traduzido em português. Só que o empresariado brasileiro não acredita em profissionalizar. Eu vou tentar mais uma vez, eu estou tentando contato com um deputado para ver se, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, tem tanta gente desempregada, se nós ensinarmos serigrafia para eles, nós vamos colocá-los na indústria de novo. Então, você viu que o Moacir, ele tem, da Gênesis, né? Ele tem um material maravilhoso, né? Sim, sim, Nossa, sim. ele Eu tem estou Moacir, acompanhando ele de perto. eu sou fã do Moacir. Ele faz um trabalho muito bacana com a Gênesis, né? Mas Eu não podemos fazer acompanho. isso mais, Rafael. Nós podemos levar isso mais longe agora mesmo. E o Senai da Brescia, que é da Teobaldo de Nigres, eu estava conversando com um dos coordenadores deles lá, eles abriram um curso gratuito de serigrafia. Olha aí. 160 horas. Isso nasceu de uma conversa. Eu estava com ele ao telefone e falei, meu, o pessoal está desempregado, precisamos dar instrução para essa gente. Por que não abre o curso? Você tem uma ideia? Eu vou fazer um curso de CorelDRAW com eles. Olha que legal, cara. Estou me propondo a ir para lá para fazer um curso, porque isso, além de incentivar a escola a fazer cursos e ainda criar isso aí, vamos veicular isso aí, botar isso no mercado. Que legal. É preciso que a gente tenha. Eu entendo que com a serigrafia nós poderíamos tirar muita gente da rua. Não tem dúvida, não tem dúvida. Aliás, não só com serigrafia, como a costura, o corte, porque Sim. Tudo isso não acaba. Não acaba. É mão de obra, precisa fazer. Não existe isso de você falar, apertei um botão, saiu. Cara, esquece. Tem que trabalhar, tem que fazer. E as pessoas estão se esquecendo disso. A moda está aí, né? Está aí, ué. Todo dia muda, todo dia tem uma coisa nova. Você quer uma camiseta de marca, tem que estampar, alguém tem que fazer. E você tem propostas de 10 reais a R$1.000, você tem de tudo. Sim. Você compra o que teu bolso pode comprar. É claro que é possível. Ô, Rafa, eu acompanho o jornal desde sempre. A gente está sempre junto aí. Todas as vezes que eu tenho alguma dúvida, o telefone primeiro que toca é o seu. Você acha que... Eu sei responder. Você acha que o trabalho que o jornal fez foi bom? E essa subida do jornal indo para a internet, você acha que foi um passo interessante? Eu acho que é inevitável. Né? Inevitável, é mais democrático, você atinge mais pessoas, é a minha opinião. Agora, o trabalho do jornal sempre foi maravilhoso, né?
Você sabe, eu sou fã do teu trabalho, sempre falei isso. Você democratizou a informação, né? É, lá no Hoje a gente começo, está fazendo aí, inclusive eu uso muito, no caso, o Facebook. Hoje eu coloco o jornal em 138 grupos dentro da internet. Eu consigo impactar, não significa que estão lendo, óbvio que esse pessoal precisa aprender a usar o jornal, mas eu consigo impactar mais de 2 milhões de pessoas. não tenho a menor dúvida. Eu, na verdade, eu não uso o Facebook mais. Eu nem abro o Facebook. Eu recebo o jornal por um grupo nosso, né? Sim. E porque você também manda no meu PV. Você manda o jornal para mim, agradeço muito. E eu recebo no grupo, né? Todo mês você manda no nosso grupo lá. Enfim, é super legal. E eu acho que é inevitável. Agora, eu tenho um saudosismo do papel. Né? É, Era gostoso pegar o papel, sentir o cheiro do papel, colocar em cima da mesa assim com calma, né? E pegar um copo de água, uma coisa, falar, pera um pouquinho, o que o Souza está falando aqui? Aí abria lá, a Patrícia falava alguma coisa, o Simval falava alguma coisa, vamos ver o que eles estão falando. Aí o que eu preciso comprar? Vai lá no fim, nos classificados, sempre tinha uma coisa legal, né, para a gente ir buscar, uma você matéria vê, bacana. até ponto, nós diversificamos muito o jornal, até com informações atualizadas, porque o que é o marketing digital, como é que você faz o seu marketing digital, como é que você cria a sua loja. Quer dizer, a gente está tentando ensinar o mercado a sair do mesmismo e olhar um pouco mais à frente. Não que nós deixamos de falar de serigrafia, que deixamos de falar de comunicação visual, tem matéria de tudo quanto há. Até mesmo, você vê, tem uma matéria agora, que tem um quadro que está sendo assinado pela HB, que é serigrafia praticamente. Ela é seriada. Quem se interessar, é só pegar essa daí, vai. Começou em quê? Eu comecei a falar de quadro. E a gente vem trazendo essa matéria e nós vamos chegar até a impressão inteirinha. Entendi. Porque se você tiver uma boa pré-impressão, você tem um produto de qualidade no final. Concorda? Não tem a menor dúvida. E o Tarsis tem material e tem um baita de um produto, né? Sim, Ele sim. sabe tudo de pré-impressão, né? E a gente está tentando fazer isso, é colocar no mercado condições para que o profissional, ao invés de ficar nas redes sociais perguntando quanto que tem que cobrar para fazer uma camiseta, ele fazer o custo dele direitinho, saber o que fazer, não ficar inventando moda, não ficar estragando produto. Vai lá e faz direito. É possível fazer, caramba. Todo mundo está aí. Eu tenho muito esse problema, sabe? Alguns concorrentes, em vez de fazer o custo, perguntam, mas quanto a Brasil que cobra? É Pouca complicado, vergonha, você né? não acha? Eu acho, porque aí sabe o que os caras fazem? Eu reconheço, Souza, o meu preço em relação ao mercado está muito longe de ser a média, é bem mais alto. Tá? Realmente, aí você fala, pô, tá certo, isso tá errado. Eu acho que é o certo. Eu faço meus custos, eu sei quanto custa, você entendeu? Sim. Agora, os caras chegam e mandam metade, metade do preço. E o que Até que acontece? ponto O eles cara vão ganhar quebra. dinheiro? Não está ganhando, porque ele não fez conta. Sim. Ele não fez conta. Aquela, por exemplo, a tintométrica ali que você viu, eu consigo ter dentro dela o preço da base, que é o mix, a pasto branco, o preço do pigmento e quanto custou aquela tinta para eu fazer. Então eu sei quanto eu vou gastar de tinta, qual é meu custo de tinta. Eu calculo o imposto, tudo. Me E sai um, tudo e um pronto. detalhe, Rafael, muito importante. Se você tiver que fazer 100 gramas, você faz 100 gramas. Se tiver que fazer 1 quilo, você faz. Só que os 100 quilos, babacas 100 lá na quilos. ponta não prestam atenção no seguinte: você tem toda uma aparelhagem, um equipamento próprio para você. Gastou dinheiro para fazer isso aí. Eles passam a mão no que vão fazer, batem a mais, depois fica perdendo tinta, levam um prejuízo danado porque não sabem o quanto eles precisam ganhar. E Ficam o, trocando figurinha. e o pior, assim, o que sobra
vai para o esgoto ou vai para o lixo. Isso daí é horroroso, você entendeu? Eu fiz com o Moacir, eu falei sobre reciclagem de tinta. Nós batemos um papo bacana sobre isso, que eu transformo todo o resto de tinta, Souza. É até legal a gente conversar. Eu transformo em tinta imobiliária. E aí eu dou isso para a creche, para a igreja. Uma vez nós tivemos uma fiscalização da Polícia Ambiental, eles foram lá para ver o que a gente fazia com o resto da tinta. Aí eu falei, ele falou, nós vamos levar 1 quilo dessa tinta aqui para testar. Eu falei, fica à vontade. Levou. Bom, depois de uma semana eu estava doando tinta para eles pintarem o canil da Polícia Ambiental. Porque ficou legal. Então tem algumas coisas, sabe, na serigrafia, nas fábricas, que a gente pode fazer que tem a ver com sustentabilidade. Porque hoje, para eu mandar incinerar, para ter o meu cadre, né, eu pago R$3 por quilo de material. Eu não estou pagando os R$3, eu estou doando. Então a gente faz, eu coloco ligante acronal, quem me ensinou foi o Zé Roberto, eu coloco ligante acronal, coloco um pouco de espessante, bato tudo, faço tinta imobiliária e dou. Na hora que eu dou para uma instituição, para a prefeitura pintar uma praça, para pintar uma escola, um muro de... Enfim, eu pego um recibo de doação daquela tinta e a Secretaria do Verde e Meio Ambiente aceitam isso na hora de eu renovar a minha CETESB, que é a licença de operação. Mas você vê bem a preocupação que você tem com o meio ambiente. Quantos estão no mercado e estão preocupados com isso? Joga em qualquer lugar, joga no meio do mato, joga no esgoto e seja o que Deus quiser. Então, mas você sabe por quê, Souza? Porque eu acho que tem muita gente ainda hoje que faz a serigrafia por enquanto. Enquanto não surge nada melhor, eu vou fazendo isso, você entendeu? E ele passa a vida com a síndrome do vira-lata, sabe como é que é? Sim. Eu faço, isso daí e tal, ganho uns trocados, não se profissionaliza, não vai buscar informação, polui tudo, não cobra nada pelo serviço dele, ele não se valoriza. Ele estraga o mercado. Estraga o mercado, você entendeu? E o pior é o cliente que vai atrás desse daí. Sim. Por quê? Porque ele também não está preocupado, você entendeu? Rafael, é o tal negócio. Quantas viagens internacionais você fez? Quantas vezes nos encontramos lá fora? Quantas vezes nos encontramos aqui dentro do Brasil, em outras praças, em busca de quê? Do que está sendo lançado, o que é novo, como é que vem, como é que vai, o que pode melhorar, o que não pode. Eu sempre fui atrás disso para colocar no jornal. E sempre estive no jornal informação de ponta. Sempre foi assim. Sempre procurei dar ao mercado o melhor que a gente tinha. Mas o mercado, infelizmente, o nosso mercado é como se fosse vira-lata. Não dá importância à qualidade, à pesquisa, ao estudo, a buscar o melhor, a ter um custo real. Não, é quanto fulano cobra. Olha, se ele cobra 10, eu posso cobrar 9,50. Só que você não sabe por que ele está cobrando 10. É verdade. Será que se você cobrar 9,50 na sua empresa vai te dar lucro ou vai te dar um tremendo de um prejuízo? Pode ser até cobrar 12. Pode ser até que esteja dando lucro, vai saber. Mas eu não vi ninguém que chega e trabalha dessa maneira, perguntando o preço do teu concorrente para fazer o teu, que tenha se dado bem. Olha, durante todos esses anos, Souza, eu tenho o mesmo CNPJ. O mesmo. Quando você vai na minha empresa, eu abro a porta. Eu estou lá. Sim. Eu atendo o telefone e eu estou sempre lá. Você me acha na minha empresa com o mesmo CNPJ. Esses caras abrem e fecham como se fosse trocar de cueca. É bem isso. Sabe? É bem isso. Some. Quantos a gente não viu acontecer isso, Souza? Nossa. Eu ligo para você me atende na hora. Tudo bem. Pô, sabe? Tem gente que não pode nem atender telefone mais. E isso daí depõe contra o nosso mercado como um todo. Eu falo nosso porque eu entendo que eu pertenço ao mercado. Não tem a menor dúvida. Lógico que pertence. E assim, a briga que eu tenho nesse mercado, às vezes, algumas pessoas já me puseram para fora, do portão para fora da empresa, porque eu falo verdades. Não só da empresa, como da feira, né?
Tem que andar de bigode disfarçando. Mas na feira eu era o cara mais bem guardado que existia, né? Porque os caras andavam me acompanhando. Pois é, rapaz, você vê só. Mas tudo isso você vê, todos aqueles que de alguma forma tentaram prejudicar o meu trabalho estão fora do mercado. Estão fora do mercado, é o que eu estou falando. Eu continuo aqui. Interessante, outro dia eu estava contando isso daí. Se não fosse os processos que eu levei, eu tinha voltado para a mecânica. Aí os caras me processaram, como bom mineiro, eu não saio de briga. Aí eu fui ficando. Sério, quando o Renê meteu o último processo em mim, que a CETEC, né, não ele, me processou, cara, ele tinha me convidado a voltar para a indústria, para trabalhar na minha área, que tinha um projeto grande para ser tocado. Eu falei, eu não posso. Mas como você não pode? O diretor da empresa, como você não pode, Souza? Que é isso? Não posso. Os caras me processaram, eu tenho que ficar brigando esse processo quando não acabar. Isso eu não posso, não. Essa brincadeira terminou em 2010, 2012, qualquer coisa por aí, Rafael. É mesmo, eu não sabia disso. Aí, depois que eu já estava no mercado há 15 anos, eu falei, agora não saio mais, eu vou ficar aqui. Mas aí terminou quando vendeu para os gringos a editora? Terminou um pouco depois, porque um processo, quem liquidou foi a dona da empresa. Mas não era a mulher do Renê? Isso. O último processo foi ela que liquidou, porque ficou rolando toda a vida e nós vamos lá para Cotia, que ele queria 450 mil reais, se não me engano, qualquer coisa assim, por danos morais. Só que ele não percebeu uma coisa, que eu, muito esperto, né, meu? Vamos dizer assim, eu acompanhava o Diário Oficial. Quando saiu o Diário Oficial, eu divulguei. Aí os caras me processaram por danos morais. Se está no Diário Oficial, é público. É lógico. Eu falei, lógico ainda falei para o juiz, falei, seu juiz, meretríssimo, está no Diário Oficial. Se está no Diário Oficial, não entendo por que estão me processando. Não existe danos morais quando você está falando uma coisa que é pública. Pública, está no Diário Oficial. Eu retratei exatamente o que estava no Diário Oficial. Perdeu o processo para fulano de tal, nessas condições. Aí o juiz deu uma carcada no advogado em todo mundo, fechou o processo, mandou todo mundo embora. Aí, eu não sabia desse final aí. Eu poderia muito bem ter revertido isso. Tá entendendo? Pedido, agora eu quero danos morais. Mas larguei a coisa para lá e vamos tocar a vida para frente, seja o que Deus quiser. Ou então pede danos morais e doa o resultado da ação para uma entidade. Também. Seria uma boa ter feito isso daí. Mas você vê, quanto tempo você está no mercado e eu já estou há 28 anos no mercado, levando informação, procuro ser um centro de informação, me ofereço sempre para todo mundo, eu preciso de ajuda, eu estou aqui, pronto. Já levei um monte de investida, já perdi dinheiro que não acaba mais, mas eu continuo na briga, cara. Continuo aí. E para mim, a velha senhora vai se renovando e eu vou casar com ela ainda. Então tá bom, então beleza. Mas tem muita coisa para a gente falar por muitas horas, talvez por dias, né? Porque tem tanta história, né? Estou tomando o seu tempo. Eu Imagina, agradeço de coração. É um prazer falar com cara, você. Falar com Mais que um prazer, é uma honra. Eu tenho por você um respeito muito grande, cara, mesmo. E todas as vezes que alguém me pergunta de serigrafia, eu falo, olha, o cara que eu conheço que é fera é o Rafael. Quer saber? Te levo lá. Mas primeiro eu ligo para ele e peço licença se eu posso ir ou não. Tá. Você não precisa pedir, a casa é tua lá. Mas é muito bom. E nós vamos ter ainda a oportunidade de viajar. Escuta, já guarda essa daí. Em agosto, eu acho que já vai acontecer a feira da Febratex, hein? Ei, mas será que vai dar para viajar? Bom, eu tô vacinado já. Eu também tô. Então, já é menos mal. Eu recebi a notícia ontem que já vai liberar, a feira vai acontecer. Vai ser presencial? Presencial. Ah, que legal, cara. Nossa, tô com uma saudade disso. Então já se prepara aí, já procura comprar passagem, estadia e tudo mais para Blumenau. Vambora. E vamos tomar shopping lá em Blumenau. Ei, que beleza, né? Feito, então, meu irmão. Tá bom. Obrigado. Beijo no coração, que Deus abençoe. Igual. E você fez parte do Papo Reto com Souza.
Uma honra. Muito obrigado. Obrigado a você, meu irmão. Obrigado, Fica com Deus. obrigado. Amém. Tchau, tchau.